Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Raul, eu sou estudante de Ciência Econômica, sou novo aqui no NECOM e no vídeo de hoje eu vou abordar com vocês o tema da inflação e como ela afeta o nosso dia a dia. Esse vídeo ele vai complementar o último vídeo que lançamos aqui no Instagram, produzido pela Bianca, onde ela explicava o que é inflação, como os índices são calculados, quais são os principais índices, e hoje a gente vai dar uma aprofundada mais nisso para entender como realmente a inflação impacta nossas vidas. E antes de começar, eu quero dar uma relembrada com vocês sobre o que tratamos aqui no último vídeo. A gente falou que a inflação é aumento contínuo e generalizado dos preços, ou seja, não é aumento em um bem ou de alguns bens, é um aumento de uma cesta de bens que na média todos eles sofreram elevação de preços. E a gente tem alguns índices de inflação aqui no Brasil, sendo os principais IPC, IPCA, IGPM e o INPC. Muitos países ao redor do mundo sofrem com a inflação. Aqui no Brasil, na década de 80, 90, lá no finalzinho da ditadura militar, no começo da redemocratização, tivemos grandes desafios com a inflação, mais especificamente com a hiperinflação, que é a inflação em um nível mais elevado, mais fora de controle, mais acentuada. Tivemos alguns planos econômicos antes do Plano Real que tentaram de forma falha combater o avanço da inflação. As pessoas que viveram esse período econômico turbulento sabem do que eu estou falando, tem algumas cicatrizes, alguns medos. Os mais jovens talvez não tenham tanta noção de como isso impacta no poder de compra das pessoas, como impacta nossas vidas. E hoje eu estou aqui para abordar alguns temas sobre a inflação e como ela de fato afeta nosso dia a dia. Agora que já contextualizamos algumas coisas, já relembramos alguns temas sobre a inflação, vamos adentrar no que realmente importa, como ela afeta o nosso bolso. Então, na prática, a inflação faz com que nosso dinheiro perca valor, porque assim como já vimos, à medida que os preços aumentam de forma contínua e generalizada, a nossa renda ela se mantém constante, ou muitas vezes incapaz de ter um aumento na mesma proporção que os preços tiveram. Aqui, para exemplificar essa situação, eu quero que vocês imaginem que minha renda é R$100 e um pacote de biscoito custa R$10. Quando eu decido gastar todo o meu dinheiro comprando pacotes de biscoito, eu consigo comprar 10 pacotes de biscoito. Mas quando o preço desse biscoito aumenta, quando ocorre o efeito inflacionário, esses biscoitos passam a custar R$20 e minha renda se mantém constante. Ou seja, agora com a minha renda eu sou capaz de comprar apenas 5 biscoitos. Isso é a inflação afetando o seu bolso. E quando a gente fala de hiperinflação, a gente tem que entender que nesse cenário, especificamente, os preços eles sofrem aumentos constantes, quase que diariamente, e muito elevados, ou seja, o nosso poder de compra diminuindo. É como se a gente tivesse o mesmo caso dos biscoitos, só que hoje o biscoito custa 10, amanhã o biscoito custa 12, amanhã o biscoito custa 13, o que é muito parecido com o que vivemos na década de 80 e 90 aqui no Brasil. E aqui comigo eu tenho uma nota de 500 mil cruzeiros, foi uma nota utilizada lá no período inflacionário, antes do Plano Real, na década de 80 e 90. E vocês devem se questionar, Raul, então se eu tivesse duas notas dessas aqui, eu seria milionário. Sim e não. Você seria um milionário porque em questão de valores você teria 1 milhão de cruzeiros, mas em questão de poder de compra, o seu 1 milhão de cruzeiros não seria capaz de adquirir muitos bens ou serviços, porque era comum que naquela época, por conta da inflação, os bens chegassem a custar 20 mil, 30 mil cruzeiros. Então era necessário que você tivesse uma nota com valor grande para que você pudesse adquirir esses bens. Porque imaginem, vocês com notas de 10 cruzeiros tendo que comprar um bem que custa 20 mil. Saíram com bolos e bolos de dinheiro na rua. Então, para vocês terem noção da inflação, do que ela é capaz de causar, uma nota de 500 mil cruzeiros, na época era como se fosse uma nota comum hoje em dia, não é uma coisa absurda de 1 milhão de reais. Então esse é o impacto da inflação no nosso bolso. E fora o poder de compra que é afetado pela inflação, temos também a taxa de juros. A taxa de juros nada mais é do que o preço do dinheiro, é o quanto pessoas e empresas pagam para adquirir empréstimos de bancos. E essa taxa de juros ela é determinada pelo Banco Central. Em épocas em que a inflação sai do controle ou tem aumentos contínuos e indesejados, o Banco Central pode utilizar a taxa de juros como instrumento de controle da inflação. Ou seja, quando a taxa de juros é utilizada para combater a inflação, o Banco Central eleva essa taxa, fazendo com que os empréstimos para pessoas e empresas se tornem mais caros, uma vez que agora pagaremos mais por esses recursos, e isso faz com que menos dinheiro circule na economia e reduz a propagação da inflação.
Então, basicamente, o que podemos concluir de forma resumida é que durante os períodos inflacionários o nosso poder de compra ele é reduzido e, além disso, o custo para obter recursos de terceiros se torna mais elevado. E se vocês querem acompanhar mais de perto os principais índices de inflação no Brasil, fiquem ligados na nossa página, nós sempre atualizamos o nosso Instagram com vídeos e boletins sobre a situação econômica do Brasil e em breve lançaremos um projeto sobre os planos econômicos que tivemos tentando combater a hiperinflação. E esse foi mais um vídeo do Necom, espero que vocês tenham gostado, agradecemos a sua audiência. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e para sugestão nos envie uma mensagem na DM.